Novamente aqui, nos nossos estúdios da TV Sol em Ferraz de Vasconcelos, a gente apresenta mais um programa Café com Política, que tem oferecimento a Móveis Lopes, tudo em móveis para o seu lar. Também o Jornal de Olho na Notícia, a informação na tela do seu computador. E Panificadora Pão de Minas Elite, o melhor pão da cidade. Hoje a gente conta com a presença do prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Dr. Jorge Absanra. A gente, primeiramente, deseja um bom dia e agradece a presença do senhor e o nosso convite. Bom dia aos internautas, prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Bom, a gente inicia, prefeito, já fazendo um comentário que o senhor já é de família tradicional da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Você teve um irmão que foi vereador, presidente da Câmara, e um outro irmão que também é médico, que disputou 3 eleições. Diante desse quadro, o senhor se candidatou a vereador, a prefeito e foi reeleito. O que o senhor justifica essa vitória meteórica na política na cidade de Ferraz? Até agora eu não perdi nenhuma, né? E a eleição da MAT também, né? É verdade. O que é importante é que a cidade entendeu que merecia fazer uma confiança de um mandato de prefeito através de mim, na minha família, e eu fiquei muito feliz por isso, até porque eu sou o único prefeito da cidade que nasceu em Ferraz de Vasconcelos. Os outros prefeitos foram migrantes para Ferraz, né? Isso não tira nenhum mérito das suas eleições, mas eu acho que a pessoa que nasce na cidade, ela passa a ter um pouquinho mais de amor do que da pessoa que eventualmente veio para a cidade. Agora, prefeito, a gente acredita que muitas pessoas, como o senhor disse, que nasceu na cidade, no caso do senhor aqui em Ferraz, tem vontade assim de ser o prefeito da cidade. Aí, como é que foi? O senhor planejou? Não, primeiro eu vou ser vereador, aí eu sendo eleito eu vou fazer um trabalho político, como é natural, né? Algumas vezes acontece de uma pessoa que entra na política a primeira vez, não, eu vou ser o prefeito. Vê o que dá, aí se eu for eleito, tudo bem, se eu não for eleito, também desisto. Como é que foi no caso do senhor? Não, foi planejado. Eu não posso dizer para você, seria pieguice da minha parte se eu falasse diferente. Eu planejei uma eleição para vereador, né? E foi uma eleição que eu não fiz quase nenhuma propaganda, eu só fiz visita aos meus pacientes, às pessoas que eu tinha, né, relação de confiança e de amizade. Isso se tornou uma eleição vitoriosa para vereador. Eu fui o 3º vereador mais votado na época, até porque meu sobrinho acabou competindo comigo, senão eu seria o primeiro, por conta da votação, da diferença de votação que ele teve. Acabou dividindo um pouco, Dividiu, né? A família acabou votando nele por conta de que, senão, a gente teria uma situação assim um pouco constrangedora. Minha eleição era uma eleição já praticamente garantida para vereador. Fizemos um trabalho da criação de um projeto chamado Criança Feliz, para divulgação do nome do vereador, então Jorge Absanra, e em seguida propusemos uma nova ação administrativa para a cidade, sem ódio, sem sangue na boca, né, sem fazer política com o fígado, mas fazendo política com amor. E eu acho que esse é o grande segredo da vitória dos políticos hoje. Quem pensar em fazer política com ódio, né, com o fígado, não tem a menor chance de ter sucesso. A política é um ato de amor às pessoas, é um ato de amor à cidade, é um ato de amor aos seus objetivos. Quem entende que vai fazer política agredindo, puxando o tapete, fazendo traição, não tem sucesso na política, porque o povo tem a sensibilidade absoluta de entender que política se faz em favor das pessoas e não contra elas. No primeiro mandato, aliás, o único até agora, de vereador, o senhor trabalhou muito na oposição. Foi um opositor, assim, ferrenho, né? Com discursos até polêmicos e atitudes polêmicas na tribuna da Câmara. O senhor concluiu esse mandato, já era previsto se candidatar a prefeito dentro do próprio mandato de vereador? Ou o senhor falou, não, eu vou agora? Não, foi tudo planejado. Primeiro eu fui para ser vereador, fiz um trabalho político de aproximação da Câmara e dos vereadores, sempre respeitando as ações e as atitudes dos vereadores, embora você mesmo citou, eu era o único vereador de oposição na época, eram 17 vereadores, 16 apoiavam o então prefeito Zé Biruta, e eu não o apoiava, não por ação pessoal, nada, eu me dou bem com o prefeito Zé Biruta, com o ex-prefeito Zé Biruta, tenho uma relação de amizade com a família toda, tenho um respeito muito grande por tudo aquilo que ele deixou pela cidade, né? Mas eu fazia uma oposição em favor de uma nova ação administrativa, de uma nova atitude, de uma viravolta, né?
na política de Ferraz Vasconcelos, e isso eu colocava muito claramente na tribuna da Câmara. Agora, o senhor chegou à prefeitura no primeiro mandato, né, uma eleição bastante disputadíssima. Eu sou no início da campanha, da primeira eleição do senhor, ainda estava lá atrás. Né? Muita gente nem acreditava na possibilidade do senhor chegar à vitória. E o senhor foi trabalhando assim, meio a mineiro, meio quietinho, quando de repente explodiu e aí ganhou a eleição. Qual foi a estratégia? Eu diria, Miguel, que foi surpresa para os meus adversários. Para mim não, porque quando eu fui candidato, eu tinha claro que tinha uma avenida imensa de uma nova proposta, de uma nova ação política em favor da cidade, e isso me permitiria sonhar com a vitória. E eu fui trabalhar em função disso, de colocar uma nova proposta, uma nova situação administrativa para as pessoas. E como tinha uma avenida muito grande, e os discursos dos meus adversários eram muito vazios, eram discursos sem conteúdo, a gente foi crescendo de maneira vertiginosa. A gente cresceu muito, né? Eu, na verdade, fiz política só 30 dias, e foi o suficiente para nos dar a possibilidade de ter a vitória. Mas foi surpresa para os adversários, para mim não foi. Então tá certo. Enquanto o prefeito saboreia o café, que aqui o nome do programa não é só Café com Política, por título, que tem café mesmo, a gente já vai fazer uma primeira pergunta que chegou dos internautas, né? Do Adilson Santos, que mora no centro de Poá. Ele pergunta o seguinte: quais são os seus projetos para o turismo da cidade de Ferraz e para a região do Tietê? Pois o senhor é o presidente da AMAT. Aí depois tem outra aqui que eu faço em seguida. Ok. Na verdade, para Ferraz e Vasconcelos, nós temos aqui um espaço, que é o Castelo, o famoso Castelo. A prefeitura já desapropriou o Castelo, a prefeitura já pagou a desapropriação do Castelo, R$376 mil à vista. Nós estamos só esperando a Justiça da emissão na posse. Nós temos uma verba liberada pelo Ministério do Turismo de 650 mil para reformulação, restauração do Castelo. E lá nós vamos colocar um restaurante de capacitação técnica e profissional para os jovens da cidade, a biblioteca municipal e o museu da cidade. Então será um atrativo turístico para a região e para a cidade. Haja visto que ali tem uma obra dos anos 30, dos anos 40 aproximadamente, que para Ferraz interessa muito, que é um valor histórico muito grande. A segunda coisa para Ferraz Vasconcelos é o início, a partir do começo do ano, da instalação do Parque Ecológico da Vila São Paulo, parque esse patrocinado pela Petrobras, né, que é a nossa parceira para a formação e criação do Parque Ecológico. Para a região, eu queria responder para o Adilson, que cada cidade tem, né, o seu perfil de turismo. Eu acho que para Poá, em especial, o Adilson é de lá, dizer para ele que a água de Poá, que é a segunda água mais radioativa do mundo e de propriedades infinitas para o benefício da saúde, eu acho que o prefeito de Poá, Testinha, e toda a sua assessoria deveria fazer uma difusão muito maior da água e lá criar um parque temático, um parque das águas, enfim. E Poá tem esse nicho que poderia ser explorado com mais vigor, né? A água de Poá só é explorada de forma... muito famosa, né? Exatamente, só é explorada de forma, eu diria, comercial. Nós deveríamos operar através da administração pública de forma mais turística e de veiculação da cidade, enfim. Para a região toda, cada cidade tem seu perfil. Arujá tem lá parques muito interessantes, Guararema tem hotéis temáticos bastante interessantes também, que devem ser conhecidos. A pergunta é de Renato de Souza Santos, do bairro do Jardim São João, aqui em Ferraz Vasconcelos. Ele pergunta: quando deve ficar pronto o ginásio da Vila Margarida, prefeito? Eu queria responder ao Renato que ali onde está sendo instalado o ginásio da Margarida São João, vamos dizer assim, era um lixão. A prefeitura desapropriou aquela área, pagou naquele terreno R$166 mil, e lá está se instalando um ginásio interessante, seria um espaço esportivo para aquela região que não tem quase nada, e esse ginásio deve ficar pronto em 90 dias, Miguel. E importante também ressaltar que nós estamos terminando um ginásio de esporte na Vila Jamil, já terminamos um na Santo Antônio, vamos retomar o céu da Santo Antônio de lá, novo ginásio, e a partir do começo do ano que vem, o maior ginásio da cidade, que será construído ali no Morro do Piolho, no Jardim Santa Rosa. Isso, ali do lado da Vila Olímpica. O campo nós devemos inaugurar esse até o final desse ano, o campo
de grama sintética com todo iluminado. E começo do ano que vem começa o ginásio para 2.500 lugares, uma verba de perto de 2 milhões, em parceria com a Prefeitura e o Ministério dos Esportes, um novo ginásio para a cidade. Quero agradecer ao Sérgio Merino, também ao vereador Nicolas, que acompanha nesse momento a nossa transmissão, ao deputado Gondim, deputado estadual, Luiz Carlos Gondim, que estará aqui no próximo dia 22 participando do nosso programa. Também um agradecimento especial a Elaine Ferraz, que é assessora de imprensa do deputado. Também ao ex-prefeito Jundiabe, de Mogi das Cruzes, e todo o pessoal da Secretaria de Comunicação de Ferraz e também ao secretário Jorge Campos. Lembrando que o Café com Política tem oferecimento de Móveis Lopes, tudo em móveis para o seu lar. O Jornal de Olho na Notícia, que tem a informação na tela do seu computador. E a panificadora Pão de Minas Elite, o melhor pão da cidade. Muito bem, prefeito, segundo bloco do nosso programa, segundo e último, nós falávamos, claro, de política e do primeiro mandato do senhor. Falamos também quando o senhor foi vereador, agora vamos falar do segundo mandato. A diferença do primeiro para o segundo mandato? É mais difícil? Fica mais fácil? Muito mais difícil, a responsabilidade é muito maior. Tem uma cultura do povo brasileiro que o primeiro mandato o prefeito, o governador, o presidente trabalha muito, o segundo já acomoda. E a gente precisa quebrar essa cultura, nós precisamos mudar essa cultura. E para mudar a cultura, você tem que trabalhar muito mais do que você trabalhou no primeiro. Como eu já trabalhei forte no primeiro, o segundo a gente tem que imprimir uma ação muito mais forte ainda. E isso nos compromete, né, a nível pessoal, a nível de saúde, enfim. Mas o meu compromisso, eu prometi isso na campanha, é trabalhar 3 vezes mais. Nós estamos trabalhando 3 vezes mais, Miguel. Agora, final do ano, começa 2 grandes obras para a cidade, que é a Estação Nova, com escadas rolantes, com elevador, enfim, com uma estação que valoriza o usuário, não é essa porcaria que nós temos aí, chamada de estação. Começa aí o SESI, né? O SESI é uma escola de 10 milhões de reais em parceria, Fiesp e Prefeitura de Ferraz. Começa mais 5 novas creches, né? Creches que serão construídas pela Prefeitura em parceria com o Ministério das Cidades, é uma obra do PAC. Começa a terceira fase da Prefeitura nova, nós estamos fazendo uma Prefeitura nova. Está em obras nova, lá, exato. Né? Começa a nova Câmara Municipal, quer dizer, enfim, nós temos muita coisa para começar até o final desse ano, começo do ano que vem, o Centro de Convenções, onde está a Prefeitura Velha hoje, vai ser um novo Centro de Convenções. Então, muita coisa para acontecer na cidade em benefício dessa população que nos apoiou e nos ajuda até hoje. E não para de chegar perguntas, viu, prefeito? Aqui do vereador Nicolas, que está acompanhando em loco a nossa transmissão. Ele, o vereador Nicolas de Ferraz de Vasconcelos, muito obrigado novamente pela sua audiência, Nicolas. E ele pergunta, ele pede para o senhor mandar um abraço e diz que está assistindo. E pergunta também, qual a avaliação que o senhor faz do Legislativo Ferrazense, da atual legislatura? Então vou dar um abraço. Que ele participa. Vou dar um abraço para o Nicolas agora, tá? Um grande irmão que eu tenho, do meu partido, e dizer para você, Nicolas, que o Legislativo hoje de Ferraz é um legislativo comprometido, né, com o desenvolvimento da cidade. Não comprometido com o prefeito, né, mas comprometido com as pessoas e com o desenvolvimento. Quando a Câmara entende que precisa fazer uma crítica ao prefeito, mas faz uma crítica construtiva e de orientação. Não é uma coisa tacanha, do fígado, de ódio. E o Legislativo está de parabéns porque tem nos ajudado muito, tem dado muita orientação para a administração, para o prefeito, tem nos criticado quando é necessário receber a crítica, enfim, mas tem feito uma grande parceria em benefício da cidade. O Rômulo Andrade, do Jardim São Judas, em Ferraz. Ele disse que ficou sabendo que o senhor vai asfaltar a rua Rosa Fares. É verdade? E ele parabeniza o senhor pelo trabalho. É verdade. A rua Rosa Fares está nos nossos planos. A gente mandou para a Câmara Municipal semana passada e nós estamos aqui no estúdio com o vereador e secretário de Segurança Pública Municipal, o vereador Antônio Carlos, o Tonho, o famoso Tonho, e nós mandamos para a Câmara semana passada uma ação autorizativa pedindo à Câmara Municipal, que nos deu perfeitamente, de uma emenda que a gente conseguiu do governo do estado para asfaltamento da rua Rosa Fares. Isso deve acontecer nos próximos 4 meses aproximadamente, até o trâmite normal da ação de execução dos convênios, assinatura desse convênio, enfim, e liberação desse recurso. A Rosa Fares será asfaltada integralmente.
Então tá certo, está aí respondida a pergunta do Rômulo Andrade do Jardim São Judas. Agora a pergunta é do Cleiton Lima dos Santos, da Vila São Paulo, também de Ferraz. Ele pergunta o seguinte: prefeito, o senhor sempre falou sobre uma pista de skate, como está esse projeto? Em especial lá na Vila São Paulo vai ter uma pista de skate. Já foi autorizado o início de uma grande praça na Vila São Paulo, uma praça que toma ali todo o centro da Vila São Paulo, em torno do posto de saúde, né? Ali onde está a associação de moradores de bairro da Vila São Paulo será derrubada, a gente está disponibilizando um outro local. Ali vai ser uma grande praça que entra ali na rua Mariana Junqueira, se eu não me engano, é o nome da rua, e ali vai ser um grande jardim com uma praça gigante, e ali vai ter seguramente uma pista de skate quase que profissional para a população se divertir. A gente quer agradecer também, eu falei do secretário de comunicação da Prefeitura de Ferraz, Jorge Campos, e quase que eu vou cometendo um crime aqui de estender o abraço também ao Correia, ao Eduardo, à Kelly e o Renan Odorizzi, que é o repórter fotográfico. Hoje, especial é dia dos professores, né? Então vou estender aqui os parabéns a todos os professores da rede estadual, da rede municipal, especial para a minha mulher, que é a Laura Morim, que é professora de português e também de inglês. Parabéns para você e parabéns para a Clays, que é a mulher do jornalista Juscelio Salvador, que é o nosso produtor aqui e o jornalista responsável desse programa. Parabéns a todos os professores. Prefeito, o Francisco Gomes Ribeiro, da Vila Romanópolis, aqui no centro de Ferraz, ele fala o seguinte: como o senhor vê a sua sucessão e a disputa entre a Rose, que é a Rose Cross, secretária de Cultura, e o INHA, que é o Flávio Batista de Souza, que é o seu vice-prefeito, pelo apoio do senhor? Pode surgir algum nome novo aí? Não, nós não temos nenhum nome para a sucessão. É lógico que a Rose Cross foi uma vereadora bem votada do partido, né? Tem direito de pleitear, o vice-prefeito é quase que um candidato natural, isso é assim que funciona. Mas eu falar para você que hoje nós temos inclinação pela Rose ou só pelo INHA, isso é uma inverdade, entendeu? O candidato vai surgir naturalmente, a população vai acabar escolhendo naturalmente o candidato daquele que trabalhar mais, que tiver mais afeição às coisas importantes para a cidade, né? Que tiver mais compromisso de que a cidade continue crescendo e evoluindo. E crescendo e evoluindo não é uma conversa fiada, viu, Miguel? É ação de fato. Você pega 15 de novembro, há 3 anos atrás, nós não tínhamos um magazine, nós tínhamos lá uma legião de casas velhas e abandonadas. Hoje nós não temos nenhum ponto na 15 de novembro em disponibilidade, porque todos os grandes magazines, todos os grandes bancos estão vindo para cá. A valorização. Agora, para o começo do ano, vem as casas pernambucanas, para a cidade é uma grande conquista. Vem a CIA, está procurando local para vir para cá. Vem 2 agências de carro para Ferraz e Vasconcelos, eu não posso dizer quais, mas a prefeitura tem trabalhado grandemente para trazer 2 grandes agências. Aí vai eu curioso, não é a Volks e nem a Chevrolet, não? Não, pode ser. Uma delas pode ser essas que você citou seguramente. Então, a cidade tem evoluído, tem crescido. Nós estamos trazendo 58 novas empresas e não é conversa fiada que nós vamos trazer, vai acontecer. Não, já está acontecendo. As indústrias estão em construção. Tá certo? Elas estão fazendo seus galpões, né? Não é conversa de político, nós não estamos em candidatura, né? As empresas estão se instalando, são novos 5.000 empregos para a cidade. Aí, nós começamos na política, já começam a chegar perguntas pertinentes a esse assunto. A Melissa Cardoso, daqui do centro de Ferraz, ela pergunta para o senhor prefeito: quem o senhor acha que serão os adversários para a eleição de 2012? Vamos ter 2 tipos de candidato. Um adversário da cidade, entendeu? E um a favor da cidade, certo? Aí a população vai poder escolher. Um que é adversário da cidade, né? Que eventualmente na sua história política não criou nada, não produziu nada, teve 3, 4, 5 oportunidades e só criou vergonha para a cidade. E outra é uma ação em favor da cidade. Então tá certo. Olha, mais outra pergunta, prefeito. Essa agora é do Marcos Alexandre, também do centro de Ferraz. Ele pergunta: o PSB vai ter candidato a deputado? Não especificou se federal ou estadual. E se tiver, quem são os nomes? Pode ser a doutora Elaine? A doutora Elaine está cotada para ser candidata a deputado federal por conta do partido a nível estadual. Mas daí vai uma longa conversa, eu preciso convencer ela. E a Elaine é uma pessoa muito sensível com as pessoas, sensível com as crianças. É uma médica que está há 30 anos atendendo a cidade. É uma médica que é a primeira dama da cidade, mulher do prefeito e nunca deixou a atividade dela. Está lá na clínica praticamente o dia todo.
Agora, prefeito, aproveitando, é uma pergunta minha, de todas essas que vieram, dos nossos internautas, espectadores, né, sobre que se lança candidato, não lança, quem é, quem não é. O prefeito Jorge Abissan, segundo mandato, a lei atual não permite que o senhor vá para um terceiro mandato como prefeito. O que o senhor já planeja? O senhor já pode adiantar? Ou o senhor... Não. Que todo prefeito, governador e presidente fala, não, o meu compromisso é de cumprir o meu mandato até o dia 31, tal, de dezembro, e aí... Mas é óbvio que o senhor deve ter dentro do senhor Miguel, tem muito boato. Tem boato que eu vou ser candidato a prefeito em Suzano. As pessoas já fazem articulações para que eu seja prefeito lá, enfim. Mas nada disso tem fundamento. Eu gostaria de terminar meu mandato, e assim eu farei, com a graça de Deus e com a sua bênção, né? Fazendo um grande governo. Pode ter certeza disso, que será muito melhor do que o primeiro. Se bem que o primeiro foi muito bom, mas será muito melhor. Vamos deixar uma cidade muito mais gostosa, muito mais evoluída e muito mais valorizada. E depois eu quero voltar a ser médico. Eu gosto de ser médico. A política é uma coisa muito gostosa, porque você consegue transformar a vida das pessoas. Mas como médico eu tenho certeza que vou me dar muito bem. Eu tive nessa profissão há 25 anos. Eu gostaria de voltar para a minha profissão. Então, só acabou já respondendo a pergunta do Carlos Roberto Araújo, da Vila Correia. Ele tinha perguntado, né? Um político me disse a ele, né? Que o senhor quer ser prefeito de Suzano. E o que tem de verdade nisso? Eu não quero ser prefeito de Suzano. Mas deputado federal? Senador? Não, hoje a gente teria uma grande possibilidade. A gente teve quase 50 mil votos para prefeito. E se a gente repetisse essa votação, a gente seria seguramente deputado federal no meu partido. Mas essa não é a ideia. A gente tem muita coisa para conseguir. A semana que vem, Ferraz deve ganhar uma grandiosa verba do governo federal. A gente tem trabalhado para isso, e eu quero, de primeira mão, vir aqui na TV Sol anunciar essa gigante verba que a gente vai conseguir para Ferraz de Vasconcelos, que a gente deve usar aí a partir do segundo semestre de 2010. Prefeito, a gente gostaria de permanecer aqui por um bom tempo, porque tem muito assunto. A gente aproveita para convidá-lo para uma próxima edição do Café com Política, para a gente estar dando continuidade nesse assunto, porque tem muito assunto, até por causa da proximidade das eleições. O senhor tem compromisso em Suzano, além de Suzano, outros compromissos, né? E a gente não pode prendê-lo aqui por muito tempo. Então a gente agradece a presença do senhor aqui, mas antes a gente deixa os microfones da TV Sol Notícias abertos para o senhor falar alguma coisa de importante que talvez até eu não tenha perguntado ao senhor, e o senhor acha interessante em destacar. O que é importante deixar registrado, Miguel, que a gente tem uma postura política que não muda em função de convicções absolutas em favor da cidade e do país. Nós somos lulista de convicção, eu não sou petista. Ele foi convidado para vir aqui, viu? Isso, que bom. Eu sou lulista de convicção, eu sou um parceiro, e Ferraz é um parceiro do presidente Lula, entendeu? Eu não usei a fotografia do presidente Lula só porque era eleição, eu usei porque ele tem feito muito benefício para Ferraz de Vasconcelos e vai continuar trazendo. Não é uma atitude só da eleição que outros candidatos usaram, e depois se algum demônio subir à terra, ele também abraça, porque o interesse dele absolutamente é de interesse pessoal, não é interesse da cidade, interesse das pessoas, é interesse de convicção pessoal. Eu não tenho convicção pessoal, eu tenho absolutamente determinações e objetivos em favor da minha cidade que eu nasci, cidade que eu cresci, cidade que eu vivo, cidade que eu moro e cidade que eu criei e crio meus filhos. Lembrando que Café com Política tem oferecimento de Móveis Lopes, tudo imóveis para o seu lar. E também Jornal de Olho na Notícia, informação aí na tela do seu computador. E Panificadora Pão de Minas Elite, o melhor pão da cidade. A gente agradece a você, aí do outro lado da tela do seu computador, em ter acessado o nosso site e acompanhado mais este programa. Lembrando que na próxima quinta-feira, a partir das 10 horas, estará aqui o deputado estadual Luiz Carlos Gondim, do PPS, participando de mais um programa Café com Política.